Oi, gente, bom dia. Eu tava com uma grande expectativa para a live de ontem, que aconteceu, não como live, aconteceu uma conversa de 1 hora e 10 minutos com a Camila Badi, que é uma pessoa que eu admiro, que é uma pessoa que faz parte da minha vida já há 4 anos ou um pouco mais, que me inspira e com quem eu tenho aprendido tanto. E a nossa conversa foi muito profícua, muito edificante, e eu estava ansiosa para compartilhar a conversa com vocês, mas infelizmente a minha inexperiência com a tecnologia não permitiu que esse compartilhamento acontecesse. Eu gravei a tela do celular, mas gravei sem áudio. Então, vou até colocar lá nos stories um trechinho da gente se falando, mas sem o áudio. Enfim, obviamente eu fiquei chateada, fiquei frustrada, né? Fiquei envergonhada por não ter entregado aquilo que eu prometi às pessoas que esperavam, estavam na expectativa de ouvir aquela conversa, e também envergonhada com a própria Camila e comigo mesma. Mas enfim, dizem que o que não tem remédio, remediado está. E eu tenho procurado viver assim. Então, bola pra frente. O que eu decidi fazer? Eu tenho uma memória relativamente boa, então eu consegui me lembrar hoje de manhã de grande parte dos assuntos que permearam o nosso diálogo de ontem, meu e da Camila. Consegui compilar e eu quero então fazer um resumo para vocês da nossa conversa de ontem. Vai ser um resumo rápido, né? Como eu disse, nós falamos por 1 hora e 10 minutos e eu pretendo que esse vídeo aqui não fique longo para que não canse vocês. Uma pessoa só falando é diferente de ouvir duas pessoas conversando. Mas eu não quero que vocês fiquem sem esse conteúdo, porque quando eu idealizei as lives que vão acontecer até sexta-feira, eu idealizei dentro de uma sequência de assuntos. Então, como hoje, terça-feira, eu vou conversar com a Carol Bazo sobre o papel da esposa, eu quero falar primeiro, eu quero que vocês tenham acesso ao que foi falado ontem com a Camila, que foi sobre a literatura enquanto cultura materna. Então, vamos lá. A ideia de um clube de leitura, nesse formato que vai ser o Entre Sapatos e Livros, ela não nasceu da minha cabeça. Na verdade, ela foi toda inspirada no clube de leitura A Casa de Penélope, que foi dirigido e idealizado pela Camila Badi. A Casa de Penélope, ela funcionou entre os anos de 2017 e 2018 e foi uma bênção na minha vida. Eu sempre gostei muito de literatura, eu sempre li muito. Eu fiz faculdade de letras, depois eu fiz mestrado em literatura. Mas sempre eu percebia dentro da vida acadêmica, dentro do contexto de universidade, que havia lacunas e que as lacunas da teoria literária, as lacunas da crítica literária, elas poderiam ser preenchidas de forma muito simples. E quando a Camila falou sobre A Casa de Penélope, o que me interessou naquele clube de leitura foi o fato de que as leituras seriam feitas dentro de uma cosmovisão cristã. As leituras seriam feitas para que houvesse um crescimento não só intelectual, mas um crescimento espiritual através desses livros que se tornaram parte do cânon, né? Desses livros que não morreram, os chamados great books, os grandes livros, os livros que foram escritos e perduraram ao longo da história. Então, quando a Camila falou sobre a Casa de Penélope, eu logo me inscrevi, eu logo entrei no clube, eu fiz parte disso de forma ativa. Aconteciam os hangouts, né? Aconteciam os encontros virtuais para conversa a respeito das obras e eu participei de muitos deles e foi um tempo de muito crescimento. E aí, quando a Camila acabou com o clube, foi um chororô, as meninas, as mulheres que faziam parte ficaram órfãs. E aí, durante o ano de 2019, eu orei muito pedindo ao Senhor que me direcionasse quanto ao que eu podia fazer pelo reino.
E aí me veio então a ideia de retomar a ideia da Camila num novo formato, não num novo formato, mas um novo clube, recomeçando, né? A mesma ideia que ela teve, né? Então vocês já vão conhecer um pouquinho aí a partir desse vídeo de como é que vai funcionar o Entre Sapatos e Livros. Vai ser um clube de leitura em que nós estudaremos obras clássicas, obras da literatura ocidental que foram que perduraram, que foram canonizadas, digamos assim, que fazem parte do cânon da literatura mundial, que foram consagradas pelo tempo e pela qualidade dessas obras. Então, nós leremos obras que têm essa característica e elas serão lidas de maneira temática. Então, a cada ano, nós leremos obras com foco em um tema principal. O nosso primeiro tema será o papel da esposa. Né? Então, nós leremos obras da literatura mundial, do cânone da literatura ocidental, do cânon da literatura ocidental, que vão nos levar a refletir sobre o papel da esposa numa perspectiva cristã. Nós vamos conversar com uma pessoa, que eu ainda não vou revelar quem é essa semana, que vai nos ajudar a entender como a literatura e a Bíblia elas caminham juntas, elas estão interligadas. Toda a literatura, ela vai entrar na história do cristianismo. Todo livro que faz parte do cânon, todo livro, toda obra que foi consagrada pelo tempo, ela vai ter um aspecto muito forte de ligação com as escrituras. Mas sobre isso a gente vai falar num outro dia, ainda essa semana. Então, eu estava conversando com a Camila justamente sobre isso, que eu não poderia iniciar um clube de leitura sem a bênção dela. Ela é a minha madrinha nesse aspecto, porque sem a Camila e sem a ideia da Casa de Penélope, o Entre Sapatos e Livros não existiria, porque sem uma experiência prévia de um clube de leitura, eu provavelmente não pensaria nisso. E a Camila pensou, graças a Deus. E o trabalho dela está dando frutos. Além do Entre Sapatos e Livros, surgiu também agora no final de 2019 o Clube das Penélopes, que foi idealizado pela Rapuque Marinho e pela Laís, esqueci o sobrenome da Laís, mas elas estão com o Clube das Penélopes. É também uma continuação do trabalho da casa, e elas vão falar sobre a mulher e o trabalho no ano de 2020. Então, não somos concorrentes, é um trabalho para abençoar pessoas, para abençoar mulheres, e que é fruto do trabalho da Camila. Então, eu não poderia deixar de conversar com a Camila sobre isso. E nós escolhemos o tema da literatura enquanto cultura materna, porque com a Camila, como que tudo aconteceu? Por que que ela resolveu criar a Casa de Penélope? Como que isso começou na vida dela? E aí ontem eu fiz essa pergunta a ela e ela me respondeu, e eu vou tentar passar para vocês o que foi que ela me disse, o que foi que ela me contou. Uma história que eu já havia escutado outras vezes e que eu vou replicar para vocês. A Camila ela é uma mãe homeschooler, né? Ela tem 5 filhos e ela educa os 5 em casa. E um dia ela conversando com um amigo que é padre, que já era amigo dela antes de ser padre, foi colega dela numa pós-graduação, então eles eram amigos de anos, tinham intimidade, e ali numa conversa ele perguntou, e aí, o que você tá lendo? E aí ela listou livros sobre educação de filhos, livros sobre educação clássica, sobre homeschooling, inclusive livros estrangeiros, e ele falou assim, não, mas eu perguntei o que você tá lendo pra você. E aí ela ficou sem entender, ele falou, você não vai aguentar. Se você ficar só estudando essas coisas, esses livros, só para ensinar, você vai ficar esgotada. E ela disse que não levou aquilo muito a sério e achou que era uma implicância de amigos e deixou aquilo para lá. Mas à medida que o tempo foi passando, ela foi realmente ficando esgotada de tanto estudar outros assuntos, e ela percebeu que ela precisava se alimentar intelectualmente, alimentar o próprio espírito, alimentar a própria alma, e foi quando ela voltou para as leituras de literatura, que era algo que já tinha feito parte da vida dela durante um tempo. E ela percebeu o quanto aquilo foi importante para dar a ela energia, para dar a ela forças para continuar com o seu trabalho como mãe homeschooler.
E aí, quando ela viu os frutos, ela pensou, gente, eu preciso compartilhar isso com outras pessoas, né? Isso não pode ficar sendo só para mim. E aí, ela, em pesquisas, a Camila é uma pesquisadora exemplar, ela tem trazido muitas coisas de fora para nós. Ela descobriu um clube de mulheres católicas nos Estados Unidos que se reuniam virtualmente para ler literatura. E mães católicas, muitas delas homeschoolers, e elas tinham um encontro anual, presencial, e ela achou a ideia fantástica. Elas também trabalhavam com temas anuais, né, a cada ano um tema, e ela foi pesquisar os livros que elas estavam lendo. Muitos não existiam em português, mas muitos sim, porque são livros do cânon, né? Do cânon literário, e ela falou, eu vou fazer isso aqui no Brasil. E ela fez, e como eu disse a vocês, foi um sucesso. Então, essa experiência da Camila nos ensina muito, de que muitas de nós não lemos nada. Muitas de nós focam no seu trabalho, naquilo que é da sua área, quando muito leem coisas da sua área e ficam só naquilo. Outras ainda buscam outro tipo de conhecimento, né? Muitas meninas me procuraram elogiando a ideia do clube de leitura e dizendo, eu leio muito, mas eu leio muita teologia. Eu leio muito, mas eu leio muito sobre política, eu leio muito sobre educação. E a literatura, ela sempre vai ficando de lado, ela sempre vai ficando como a última coisa a ser lida. Porque a literatura, de fato, ela é inútil, porque é uma arte. Ela tem um fim em si mesma, ela não é um meio para nada. Ela não vai te levar a chegar a um objetivo, como, por exemplo, você lê um livro técnico para aprender. Eu leio um livro de política para aprender o que é o conservadorismo, por exemplo, e para argumentar sobre isso. Num debate de Facebook, por exemplo. A literatura não. A literatura, ela vai simplesmente, mas isso é grandioso, alimentar a sua alma e o seu espírito. Mas não como uma cultura oca, como uma erudição vazia. Porque isso é muito comum no Brasil. Nós falamos muito sobre isso ontem, que o brasileiro, muitas vezes o brasileiro que lê literatura, ele lê para se tornar uma pessoa pedante, para citar Dostoiévski, para citar Machado de Assis, para citar essa de Queiroz, e para dizer que sabe, para dizer que lê, para dizer que é culto, e para dizer que é erudito. Na verdade, a palavra cultura, ela perdeu muito do seu real significado, porque a cultura, ela vem de cultivar, assim como o homem do campo cultiva a terra, e ele cultiva com muito ardor. É um trabalho árido, é um trabalho cansativo, em que o agricultor vai até a terra e ele trabalha aquela terra debaixo de chuva, debaixo de sol. E depois a semente é plantada, e ali a semente, ela fica só. A Camila falou sobre isso ontem, é uma imagem muito bela. A semente, ela tem que morrer, como diz a palavra de Deus, para que depois venha o grão de trigo. E ali é um tempo de solidão, é um tempo de crescimento, de sofrimento, inclusive, porque é um tempo em que a semente está ali, dentro da terra, sozinha, sendo germinada, para que depois ela dê frutos. E é isso que quer dizer o cultivo. Então, a cultura, ela tem que dar frutos, mas frutos para você mesmo. Frutos que depois você vai entregar para o próximo, mas não como uma erudição, não como pedantismo, como eu sei, eu posso, eu sou, mas como um espírito cultivado, um espírito que já cresceu com aquelas leituras e que pode entregar algo para o próximo. Então, deixa eu lembrar aqui as coisas que eu anotei. Nós, como mães, muitas vezes, as mães que são muito preocupadas com o crescimento intelectual dos seus filhos, com seu crescimento espiritual, com seu crescimento intelectual, muitas vezes a gente se preocupa em ensinar matemática, em ensinar português, em ensinar a língua estrangeira e nos esquecemos de que nós somos exemplo. E nós deixamos a literatura por último e nós não nos autoeducamos e nós deixamos de lado a nossa cultura materna. Charlotte Mason, que é uma escritora inglesa do início do século XX, na verdade uma educadora do início do século XX, ela
ela usou muito esse termo cultura materna, eu tirei dos escritos de Charlotte Mason, que ela fala no Mother Culture, que a mulher ela precisa tirar pelo menos meia hora do seu dia para se educar, para educar o seu espírito. Inclusive, num dos escritos que eu encontrei um artigo lá no Charlotte Mason Brasil, foi um artigo traduzido inclusive pela Arielle Pedrosa, que me inspira tanto, uma amiga querida. Nesse artigo, ela diz que uma vez a Charlotte perguntou para uma senhora como é que ela conseguia, com tantos filhos e com tantas coisas para fazer, como mãe, como esposa, dona de casa, como é que ela conseguia manter suas leituras. E ela disse que ela lia 3 livros. Ela procurava um livro difícil, um livro fácil e um romance. Então, não deixava a literatura de lado. Um romance no sentido de romance como um gênero literário, né? Não quer dizer que é romântico. E a gente vai falar sobre isso no Clube do Livro. Quem estiver conosco vai entender um pouco dos gêneros literários que nós vamos ler. Então, a Charlotte falava sobre o Mother Culture, sobre a cultura materna, sobre a importância da cultura materna. E eu e a Camila ontem nós falávamos sobre isso, né? De como a leitura vai edificar o nosso espírito, a deixar a nossa alma com maior aprendizado, mais alimentada, né? Deixar a nossa alma mais alimentada. Mas o quanto é importante a literatura na questão da linguagem. E aí a Camila me contou que quando ela era mais jovem, muito jovem, antes de se converter, ela teve uma depressão muito forte e ela não conseguia nomear seus sentimentos, e que ela chegou na terapia e a terapeuta perguntava, mas aí o que você está sentindo? Ela sabia que era ruim. Ela só sabia dizer que era bom e era ruim. E, gente, como isso é comum hoje. Até na live que eu fiz com a Débora, minha prima, quando nós falamos sobre autoestima, nós falamos sobre isso. Nós temos a dificuldade de nomear os nossos afetos. A gente não sabe o que está sentindo, é como uma criança. E eu usei ontem, na minha conversa com a Camila, o exemplo da Aurora, da minha filhinha mais velha de 2 anos, 2 anos e 10 meses. A criança, ela sabe que ela tá triste e que ela tá feliz, mas ela não sabe diferenciar um sentimento do outro. E cabe a nós, mães, guiar a criança nesse caminho. Então, muitas vezes ela fala assim, mamãe, eu tô triste. E eu percebo que, na verdade, não é tristeza, é frustração. Pode ser que ela esteja frustrada porque não conseguiu visitar o primo que ela queria tanto, não deu certo, e ela fica frustrada, que é diferente de tristeza. E essa dificuldade de nomear os afetos, ela hoje, nos nossos dias, ela não é uma dificuldade apenas infantil. Não é só das crianças, é uma dificuldade dos adultos, e a gente acha que isso é normal, e na verdade não é. Porque o que nos diferencia dos animais é justamente a linguagem, é a nossa capacidade de tirar o que está dentro e exteriorizar através da palavra. E quando o nosso vocabulário, quando aquilo que nos faz humanos está cada vez mais restrito, tem alguma coisa errada. Isso nos animaliza, isso nos bestializa cada vez mais. E a literatura nos auxilia nisso sobremaneira, porque a literatura nos dá vocabulário, a literatura nos dá exemplos de sentimentos para que nós possamos entender o que o outro sente, o que o outro está sentindo, o que nós mesmos estamos sentindo. E aí nós entramos nessa questão que a literatura, ela nos apresenta tipos humanos com os quais nós dificilmente conviveríamos. Nós vivemos em bolhas, gente. Na nossa vida, ela é muito simplória, é uma vida prosaica, no sentido de que ela tem pouca poesia. É no dia a dia aí, a lida de todos nós, né? A gente convive com pessoas semelhantes. Eu vivo hoje na capital do Brasil, num lugar extremamente urbano, cheio de prédios, de carros, um trânsito, e convivo com pessoas da minha classe social, e convivo com pessoas na internet que compartilham normalmente da mesma fé, compartilham das mesmas crenças. Isso nos limita muito. Não porque nós queiramos, não que nós sejamos alienados nesse sentido, mas é porque é assim que é assim a nossa realidade.
E onde é que eu vou conviver, então, com pessoas completamente diferentes de mim que não na literatura? Ainda que eu seja uma pessoa muito viajada, ainda que eu tenha a oportunidade de viver fora, ainda assim existem limites. E aí eu citei o exemplo do personagem principal de Crime e Castigo, que é o Raskolnikov, porque a Camila citou um juiz que há alguns anos ele colocou a literatura como uma maneira de diminuir a pena dos sentenciados dos quais ele era responsável, e ele colocou para aqueles homens a leitura de literatura clássica, e depois ele tinha uma conversa para ver se eles tinham entendido aquilo que era dito. E aí um homem, um marginal, alguém que foi condenado por um crime, muitas vezes um assassinato, algo assim, lê, por exemplo, Crime e Castigo do Dostoiévski e consegue então compreender o que se passa dentro dele mesmo. E aquilo traz liberdade. Liberdade não só no sentido de que a pena dele seria diminuída, obviamente, mas uma liberdade de se compreender, saber quem ele é, entender, nomear os próprios afetos, colocar isso para fora e entender por que aquilo aconteceu. Então a literatura, ela traz todas essas possibilidades. Nós falamos sobre um tipo de terapia que existe, que é a biblioterapia, a terapia através dos livros, através da literatura. É um tipo de terapia que existe e é muito efetivo. Então a literatura não é simplesmente entretenimento. E é por isso que eu decidi retomar essa ideia de Clube do Livro, para que nós, como mães e mulheres, nós sejamos capazes de crescer, de cultivar a nossa alma, de cultivar o nosso espírito. Como eu já disse, não como uma cultura oca, não como pedantismo horroroso, mas para colocar tudo para fora, para saber nomear os nossos afetos, para conhecer tipos humanos possíveis, pessoas diferentes de mim, e entender melhor o ser humano, e entender melhor a alma humana. Quando eu falei sobre a linguagem, e a gente conversando ontem, né, eu me lembro de que Cristo é o verbo, Jesus é o verbo. O capítulo 1 do Evangelho de João começa: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo, Cristo é o verbo, é a palavra, né? Lá no início, no Gênesis, Deus disse: haja luz, tudo foi criado por meio da palavra. E é isso que nos diferencia dos animais, como eu já falei. E o que vai nos ajudar a aumentar esse repertório, a fazer com que a nossa linguagem, ela reproduza cada vez mais aquilo que está dentro de nós, o que pode nos ajudar é a própria literatura, porque ela nos traz muitas possibilidades, não só possibilidades de vocabulário, isso é muito pouco, mas ela nos mostra tipos humanos possíveis e nos mostra o que é o ser humano e como ele pode, e coisas que o ser humano faz, que ele pode fazer, coisas que ele é e que nós sequer somos capazes de imaginar, porque o nosso imaginário é muito restrito se nós vivemos simplesmente a nossa vidinha prosaica de cada dia. Então, ampliar o imaginário, isso só é possível através da literatura. Existem outros tipos de narrativa? Existe hoje o cinema, né? Existe a TV, que, enfim, não preciso nem falar, como ela restringe, como ela empobrece o nosso imaginário. E a literatura não, né? Os grandes livros foram escritos por gênios. Não é à toa que eles estão aí até hoje sendo publicados. Mesmo com esse boicote mundial à boa literatura, eles continuam sendo publicados e nós continuamos lendo. E a minha ideia é retomar isso cada vez mais. Não que o cinema seja ruim. Muitos livros, por exemplo, eles ganham boas versões no cinema. Mas é necessária a leitura. É necessário esse exercício imaginativo para que nós possamos crescer como pessoas. E nós, como mães, principalmente. Aí nós falamos sobre a nossa Assembleia de Vozes. O Dr. Ítalo Marcílio fala muito sobre isso. De nós termos uma Assembleia de Vozes. Vozes que estão aqui na nossa cabeça, na nossa consciência, que nos aconselham. E personagens literários, personagens de ficção, eles podem fazer parte da nossa Assembleia de Vozes. A Senhora March, de um livro que nós lemos na casa e muito provavelmente nós leremos aqui no Entre Sapatos e Livros. Nós leremos aqui no Entre Sapatos e Livros. Quem conhece a personagem vai saber que livro é. Quem não conhece, eu vou deixar aí um suspensezinho. Mas a Senhora March é uma pessoa que faz parte da minha Assembleia de Vozes, porque é uma mulher exemplar.
E não é porque ela é uma personagem de ficção que eu vou dizer, ela não existe. Ela não existe aqui, de carne e osso, mas ela existe. E ela existiu na minha vida. E muitas pessoas como ela existem. E pessoas que alcançaram o patamar que ela alcançou e que eu quero alcançar. Então é um exemplo, né, de como a literatura pode nos ajudar, de como personagens nobres da literatura podem ser exemplos para nós, para a nossa vida. Quem gosta de estudar os 4 temperamentos começa a identificar os temperamentos dos personagens dos livros e depois você pode transferir isso para as vidas dos seus filhos, por exemplo. É um exercício muito interessante, é um exercício muito divertido, como diz a Aurora. A Aurora gosta muito de falar, foi muito divertido. É um exercício que pode ser muito prazeroso quando a gente começa a fazê-lo, né? Que mais? Muitas vezes, comentei isso com a Camila ontem, algumas mulheres me procuraram para falar, eu gostaria de fazer parte do Clube do Livro, mas eu não sei, eu acho que eu não tenho capacidade de ler literatura, e literatura é um negócio muito difícil, é pra gente culta, é pra gente erudita. Não, gente, não é isso. Como eu já disse, cultura não tem nada a ver com isso que tá aí. Não é, ser culto para mostrar que eu sei. A cultura é justamente esse cultivo da alma, esse cultivo do espírito. E para se tornar uma pessoa culta, você precisa começar. E a literatura não é aquela coisa chata que foi apresentada pra gente na escola, que, Dom Casmurro, que eu li lá no 2º ano do ensino médio, eu tinha que saber se Capitu realmente traiu ou não traiu Bentinho. Essas são questões secundárias, né? A genialidade do Machado estava em criar um personagem como Bentinho, um personagem totalmente perturbado por tudo que ele viveu. Muito mais do que saber se o que ele criou na mente dele era real ou não, é compreender a alma daquele personagem. Então, e muitas vezes na escola, e eu que estudei literatura na academia, a gente percebe que acontecem interpretações esdrúxulas. Às vezes, alguns professores, algumas pessoas que se propõem a estudar literatura, eles tiram do texto coisas que, na verdade, são inconcebíveis, né? Que não fazem parte daquilo, que não fazem parte da cosmovisão do tempo em que aquilo foi escrito, e aquilo confunde a cabeça do aluno, por exemplo, e muitas vezes isso pode ter feito com que você, que diz que não consegue ler literatura, que não consegue entender, tenha ficado bloqueado. Mas a verdade é o que está ali, é o que é. A literatura não tem muito mistério. Os grandes autores, eles não queriam inventar demais. É o que eles colocaram ali que precisa ser retirado do texto. E aí no clube de leitura, você não vai ler sozinha, né? Nós teremos guias de leitura que serão feitos por mim. É uma leitura guiada, é uma leitura acompanhada. E no momento em que nós estamos juntas numa sala de aula virtual, 3 ou 4 mulheres falando sobre aquela obra, é tão edificante, é tão edificante, traz tanta... eu queria achar a palavra, olha aí, eu que leio muito e tô aqui com dificuldade de encontrar uma palavra para falar, mas é satisfatório, é tão satisfatório porque uma enxergou algo, a outra enxergou outra coisa, outra enxergou coisas que eu mesma não tinha visto naquela cena, naquela imagem, naquele capítulo. Então é sempre muito satisfatório, é sempre muito... traz sempre muita satisfação essa leitura em conjunto. E muitas vezes a gente lê, a Camila falou sobre isso ontem, a gente lê um livro e quando a gente guarda aquilo só para nós, ele não traz tanto crescimento quanto quando você precisa contar aquilo para o outro. Então, nós vamos passar por isso também, esse exercício que inclusive a Charlotte Mason, ela fala muito sobre isso, a narração. Você narrar aquilo que você leu, para ver se você de fato entendeu, e aquilo te ajuda de uma forma catártica, aquilo traz uma catarse, aquilo faz algo acontecer dentro de você com a leitura, né? Essa palavra catarse, ela vem lá de Aristóteles, quando ele fala sobre a poética, do que a literatura é capaz de fazer conosco como humanos. E é muito triste quando a gente abandona isso.
essa arte que é tão humana e tão necessária. Então, gente, eu acho que foi mais ou menos isso. A Camila e eu conversamos por 1 hora e 10 minutos. Então, claro que muita coisa ficou para trás. E eu tentei aqui repassar para vocês um pouco daquilo que nós conversamos. Foi muito bom. Trouxe muito crescimento para mim como pessoa, como sempre, a Camila me abençoando. E quem sabe mais pra frente nós consigamos novamente nos reunir, a Camila e eu, e fazer uma live, talvez sobre esse assunto, talvez sobre outro assunto, mas para que vocês possam acompanhar, porque a Camila é sempre uma bênção, ela sempre nos ensina bastante. Então é isso, gente. Vamos juntos aí nessa semana de lives, né? A primeira não deu certo, mas eu não desisti. E eu acredito que a gente ainda tem muito para aprender. São muitos convidados abençoados, pessoas que têm muito a nos ensinar de hoje até sexta-feira. Mais uma vez eu peço desculpas por ter dado errado, mas prossigamos, porque temos muito ainda para aprender, tá bom? Um beijo em todos e que Deus nos abençoe.